Olá, bem-vindos a mais um programa da Paula. E eu quero te falar uma coisa muito íntima. Eu me sinto uma pessoa muito, mas muito, muito abençoada. E eu tenho um jargão na minha vida que é: guarde no seu coração o que te faz bem. E eu guardo no meu coração tudo e todos que me fazem e que me fizeram bem. O meu convidado de hoje é um presente que eu recebi na minha vida. Ele foi meu professor. Ele me ensinou muito sobre programação neurolinguística. Ele é ator, diretor, storyteller e ele tem muita coisa para contar, muita história para contar, muitos projetos maravilhosos. E é um homem que tem um coração bem, mas bem maior do que esse aqui que você pode ver no meu cenário hoje, que daqui a pouco você vai entender por que que hoje aqui tem tanto coração. Eu tenho a alegria de apresentar o Alexandre Camilo, esse grande homem que fez e faz diferença na vida de tanta gente, meu querido. Como eu, você fez muita diferença na minha vida. Que honra estar aqui, que apresentação linda e que orgulho de verdade para sua mãe e seu pai que estavam aqui ver, porque eu digo que quando os filhos são bons, os elogios são para os pais. Então, os seus valores, a pessoa que você tem. O fruto é maravilhoso porque a árvore é demais. Então, parabéns, Paula, por ser essa pessoa, porque às vezes a gente vê uma pessoa que tem muito talento, e aí a pessoa canta muito bem, mas na vida ela tem alguns problemas que é difícil a gente se relacionar com a pessoa. Às vezes a pessoa ela é muito simpática, ela é muito humilde, ela é uma pessoa positiva, mas não tem talento. No seu caso, Deus foi generoso. Colocou o talento, colocou a humildade, a simpatia, a pessoa. Então tudo em você faz bem para o coração. Orna. Para mim é um presente Obrigada. estar aqui no programa da Paula. Que bom. Esse programa é a realização de um grande sonho. Eu tenho buscado muitas coisas na minha vida, você sabe disso. Eu comecei uma grande mudança a partir da programação neurolinguística. Eu quero que a gente fale um pouco sobre isso. E eu quero que você fale sobre a importância do storytelling, de contar história, das narrativas. Como é importante você ter clareza, né, Ale? Eu vou te chamar assim porque você é meu Claro. amigo e eu nunca engano meu público. Não adianta eu ficar assim, ele é o meu professor, ele é meu professor, ele me ensinou muito, mas nós nos tornamos grandes amigos, Isso mesmo. porque eu quero ter perto de mim pessoas dessa categoria. Obrigado. E Deus me ajuda. É por isso que eu me sinto muito abençoada. Adriana, minha grande diretora e assessora de comunicação, ela ficou encantada com o Alexandre, porque ela teve a oportunidade de conhecer o Alexandre outro dia no aniversário de uma amiga nossa em comum. Assim, eu acho que todo mundo fica encantado, porque você é uma luz. Você falou de mim, agora eu falo de você. E não é uma rasgação de seda. Mas você é uma luz, você faz a diferença. Você fez toda a diferença no processo que eu vivi de formação de PNL, de programação neurolinguística, junto com a Suzy, porque o seu trabalho é muito sério. E o que eu acho mais maravilhoso em você é isso. Você tem essa alegria em você, essa leveza, esse sorriso, e esse bom humor, mas você é muito sério no seu trabalho, você é muito responsável, você mexe com os nossos sentimentos, porque o seu trabalho mexe muito, né, com o nosso interior e com os nossos sentimentos, de uma maneira muito séria, muito generosa, muito boa, muito do bem. Você nunca usa nenhuma informação, de repente, que você pode ter de uma pessoa para se aproveitar de uma situação. Isso é muito lindo. E isso eu admiro profundamente. Eu estou muito, muito, muito feliz que você está aqui. A gente tem muita coisa para falar, mas eu quero começar te perguntando algo que eu sempre pergunto para os meus convidados, que eu acho que é muito importante saber. Você se tornou esse diretor,
esse ator, esse palestrante, esse homem que transforma vidas, mas que não deixa de ser um homem de negócio, que tem que ter uma visão para as coisas, esse trabalho maravilhoso que a gente vai conversar, que é a ação do coração. Como era o Alexandre Camilo menino, 5, 6 anos? Como você era criança? Eu queria ser padre. Você queria ser É padre? muito assim, mas eu era tão sério que eu fazia missinhas, tinha missa. Então, a gente morava num sítio, então eu dava aquela bolacha redondinha, tostite de hóstia, pegava a groselha, fazia, que era o O vinho. vinho? Aí, então, às vezes morria um bicho, um filhotinho, um Você patinho, fazia a missa? fazia a missa, encomendava o corpo, pegava 2 cabos de vassoura, amarrava, fazia a Gente, ele é o procissão. máximo. E aí os meus irmãos, né, detestavam, porque eram obrigados a assistir aquela missa toda, e eu ficava encantado, Você queria ser padre? padre, porque eu achava lindo aquela maneira Aquele rito? e reunir pessoas contando histórias, né? Natal, o nascimento de Jesus, a Páscoa, a ressurreição. Você contava para sua família? Contava, e eu ficava encantado, e até hoje eu tenho essa vontade de trabalhar com o espiritual. Mas eu descobri que o que eu mais gostava não era o rito ou a religião em si, era o contar histórias. Quando eu descobri que eu poderia falar de espiritualidade, poderia ter o público para tocar o coração, sem precisar ser padre, eu enveredei pelo caminho das histórias. Que coisa linda. Porque eu até hoje acredito que o pastor, a mãe de santo, o preletor, qualquer que seja, ele é o médico da alma. O espiritual é muito importante para a gente. E a gente chega, através do espiritual, com as histórias. Todas as grandes religiões do mundo, elas estão fundamentadas em histórias. Jesus contava histórias, as parábolas. O Uhum. budismo vem das histórias. A história é a maneira mais rápida de chegar no coração. Quem está nos assistindo, você está aqui no programa da Paula, você tem uma história. Eu posso até imaginar, quando você conta a sua história para mim, o que você passou para conseguir chegar onde você chegou hoje. Mas só você sabe profundamente o quanto foi desafiador. Mas dependendo do jeito que você conta essa história, você vai inspirar muita gente. Todas as marcas contam histórias. Os melhores professores que a gente teve na vida, que marcaram a gente positivamente, Uhum. contavam histórias. Contavam histórias. O bom terapeuta usa metáforas e conta histórias. Segundo o professor Jeremy Brunner, um fato tem 20 vezes mais chance de ser lembrado se ele tiver ancorado numa história. Eu acho que é mais de 20 vezes, mas ele assegura que são 20. E ele estudou de forma empírica isso. Então, se eu quero deixar algo de valor para alguém, eu conto uma história. E se um dia eu partir, como todos nós vamos partir, o que eu vou deixar de herança é as histórias que eu contava. É verdade. Você sabe que isso que você está falando é tão profundo para mim. Hoje, antes da gravação do programa, eu fiz um show para uma comunidade em Heliópolis, para umas senhoras. E tinha na plateia, tinham 90 senhoras, e tinha uma menininha de 6 anos. E eu tive uma intuição no meio do show. E eu comecei a falar sobre a importância de ter história e que a história é aquilo de mais precioso que a gente tem dentro de nós. E aí, olha só, a plateia ficou muito emocionada quando eu falei com essa menininha que chamava Vitória. Eu falei assim: quantos anos você tem? Ela olhou para mim com um olhinho assim e fez assim: 6. Eu fiz assim: você tem 6 anos de história. Tem pessoas que estão aqui. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 75. Essa senhora tem 75 anos de história. E a gente vai vivendo, e a gente vai experimentando coisas, e a gente vai guardando essas histórias. E essas histórias, a nossa história é a nossa maior riqueza. A nossa relação, que começa num curso de PNL, se torna uma amizade e te traz hoje no meu programa, é uma grande história. Exatamente.
Mas tem pessoas que simplesmente vão deixando a vida levar e não prestam atenção. Tem pessoas que estão sempre tão ocupadas com as coisas que tem que fazer que não olham mais E não querem e não escutar. ouvem mais. E é tão forte que quando a gente dá o curso de contar histórias para os voluntários, a prova final é num asilo, que não pode mais falar asilo, agora é uma É uma casa de acolhimento. casa de repouso, casa de acolhimento. E aí eu digo assim, quando você for lá contar uma história, você se prepare para ouvir pelo menos 9. Quem tem muita idade tem necessidade de falar. E quando essa pessoa está contando essa história, ela está lembrando. Às vezes você tem um avô, uma avó. Se você tem um avô, uma avó em casa, você tem um tesouro. É verdade. E aí, às vezes, você não se dá conta. E aí, muitas vezes, o avô, a avó vai contar uma história que você diz assim, ah, ela vem de novo. Não é que ele ou ela está querendo te passar informação novamente. Quando ele ou ela está contando, é para lembrar o que ela já fez, o que ela já Isso viveu. traz vida, né? Olha o que eu fiz, aonde eu fui. E às vezes o neto não lembra disso. E fala assim: ah, já vai contar isso de novo. Quem tem a minha avó partiu desse mundo com 98 anos. Eu era o neto predileto. Eu amava levar ela. E aí eu falava para ela assim: vó, me conta uma história de quando a senhora era pequeno. Ela falou assim: não, mas quando era pequeno não tinha história. Quando era pequeno, olha, eu não tinha nem boneca. Eu pegava uma garrafa de vinho, aí eu colocava o cabelo da espiga de milho e pegava um pano de chão para poder fazer a minha boneca. Já era uma É história. história! É E eu ficava história! assim. E ela me contou isso uma vez, eu nunca esqueci. E do dia que ela contou, até a partida dela, eu dava no aniversário dela bonecas. Porque ela não teve quando era pequena. Então a cama dela era cheia de bonecas. A que ela mais gostava era uma boneca, que aqui vocês são jovens não vão lembrar, chamava Dorminhoca. Era uma boneca para pôr em cima da cama, que ela ficava assim dormindo. Que coisa mais linda. E ela ficava. Aí eu falava assim, vó, conta uma história assim, de terror. Não tinha. Tinha o filho do seu Paulino, que ele virava lobisomem, mas isso era verdade. Ele tinha até a mão peluda, ele comia até um cachorro da vizinhança. Quando era, e vinha uma história maravilhosa. Então, então às vezes, você tem uma avó, um avô em casa, a história da sua família. Os imigrantes, pessoas que cruzaram o oceano para vir para cá numa época em que uma carta, o correio levava um mês para entregar. Hoje a gente tem um WhatsApp que vai na hora. E às vezes a gente está mais distante do que uma pessoa que tem um oceano. Nossa, essa foi forte, hein? Às vezes a gente tem um WhatsApp e a gente está mais distante do que uma pessoa que está a um oceano de distância. A Lê é tão maravilhoso isso. Da onde que vem essa sensibilidade sua? Olha, a gente conecta igualzinho pela intuição. Eu, quando vou fazer uma apresentação, eu penso no que eu vou fazer, mas eu só vou ter certeza na hora. Eu também sou assim, exatamente. Porque você, nessa hora, você se coloca à disposição para ser portador de uma mensagem maior. Quando você começou a cantar no aniversário, eu fiquei assim. Eu já tinha te visto cantar. Mas a tua energia, o teu carisma, e você foi falando, de repente você começou a contar a história, você levou a gente para um outro lugar. Aí você traz de volta. E aí você canta, encanta. É uma showwoman, sabe aquela coisa americana, sabe, que canta, dança, Você já sabe sapateia. o que vai acontecer, né? O quê? Quer que eu te conte aqui, Por favor. em primeira mão? Porque eu tive essa intuição. E eu tive essa intuição hoje de manhã. Não contei pra ninguém, nem a Adriana sabe. Você vai dirigir o meu show de 25 anos de carreira. Ai, que legal. Showwoman. É Showwoman. isso. Porque showwoman é um nome que o público mesmo me deu. O público me intitulou. Eu não me intitulei showwoman. Eu faço shows, as pessoas falam assim: você é muito showwoman. Tem gente que fala showman. Você é tipo showman. Eu falo, não, eu sou showwoman. E é isso. E eu quero te convidar aqui ao vivo Ah, já para passei. você me dirigir
nos meus 25 anos de carreira, porque hoje eu tive a visão. Você não sabe, eu tive a visão do meu figurino. Que legal. Eu tive a visão dessa história. Foi muito louco isso. E aí você chegou e é muita emoção o Ale tá aqui. São muitas coisas, são muitas histórias. Parece que a gente se conhece há 1 milhão de anos. Não é 1 milhão de anos, não são 1 milhão de anos, mas a gente tem muita história. Porque você conheceu muita coisa muito significativa para mim. E na PNL, na programação neurolinguística, você se aprofunda no seu interior, você trabalha as suas crenças. E foi muito impactante para mim. E foi muito transformador. Eu acho que você pode ver como eu era quando eu cheguei e como eu tô hoje. Sim. O que esse estudo trouxe. Eu queria, antes da gente falar, a gente tem tanta coisa para falar, o programa tem que ter 2 horas. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas de PNL, de programação neurolinguística. PNL é uma caixa de ferramentas. Eu amo isso. E ali é tão mágico, porque você já. A PNL não inventou nada, ela se apropriou de tantas coisas que davam certo e colocou nesta caixa. Então você tem âncoras, que é uma ferramenta poderosa. Você tem pressupostos de PNL, você tem polaridades. E à medida que você vai trabalhando essas ferramentas de PNL, você descobre que é a ciência do como. Como eu posso me comunicar melhor? Metáforas. Metáforas, que é a linguagem dos sábios. Como é que eu posso... Todo grande líder é um bom contador de histórias e trabalha com metáforas. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente precisa aprender a se comunicar, a ter empatia com o outro. Veja, você foi hoje numa comunidade com 90 senhoras, com muita gente, isso dá uma carga, uma energia. Você fez um trabalho lindo, se dedicou, está aqui com a mesma energia. E quando você faz uma coisa que você ama, você acessa o seu melhor e você continua pronta para poder fazer. Com em certeza. PNL, você consegue aprender a despertar os seus melhores recursos para você fazer e se comunicar com excelência em diversas vezes. Então você consegue perceber onde está o seu melhor. A gente já tem todos os recursos. Então você diz assim, fulano é muito mal-humorado, pode acreditar que ele tem um recurso do bom humor dentro dele. Às vezes usa menos, mas ele tem um recurso É muito do bom lindo humor. isso. Você pode até dizer, fulano é mais pessimista, mas ele teve um momento e tem uma experiência de otimismo. E uma pessoa que é muito otimista também tem uma experiência de ser pessimista, né? E tem uma experiência. Uma pessoa que é muito bem-humorada, eu digo sempre, cuidado com gente simpática. Quando vira na mesma proporção. Tem uma história que eu conto que é sobre isso. Então, Maravilhoso isso. Cuidado, presta atenção, cuidado com gente simpática, porque quando vira na mesma proporção. é isso, né? Porque o contrário também é Eu acho que eu sou um verdadeiro. pouco assim. Sim, porque, né? É gente. Eu sou extremamente simpática, mas não queira me ver virada no giraia, que eu sou de sapatear. É na mesma proporção, também Na deu mesma proporção. Eu sou brava, eu sou uma delegada. Da minha empresa, o meu apelido é Super Nani. mesmo. Eu descobri isso essa semana. Mas eu amo a Super Nani. Eu acho que ela bota ordem no galinheiro. Sim, não é importante. Não, e veja, eu fico indignado com muitas coisas. E quando alguém diz assim, mas por que você está indignado? Eu sempre cito isso. Até Cristo se indignou. Bateu o chicote no templo e falou: sai daqui. Exatamente. Então nem Jesus perdoou os hipócritas. Então é muito forte isso, né? A gente é preciso se posicionar. O mal existe. As histórias estão aí para nos ensinar isso. Quando você pega uma história, um conto de tradição oral, os mitos é a forma mais primitiva de histórias. Então, o mito é quando o homem não sabia por que ficava de noite. Então, ele inventa uma história para isso.
O fogo, de onde surgiu o fogo? Eu não sei de onde veio. Então, em todas as culturas existem histórias para a origem do fogo. Para nós, no Ocidente, a mais conhecida vem da mitologia grega. Né? Prometeu traz o fogo do Olimpo. Mas nas culturas primitivas, você tem os indígenas, em quase todo mundo a história se repete. São os pássaros que roubam o fogo do céu e vão trazendo e vão se queimando. Por isso que os passarinhos têm bicos, têm tamanhos e formas diferentes. A fábula vai surgir 7.000 anos atrás. A fábula, ela traz sempre um elemento animal, ela é curta e é para falar de comportamentos. Ela nasce na Índia e vai ter grande exposição na Grécia com Esopo, há 2.500 anos atrás. As fábulas falam de comportamentos que estão atuais até os dias de hoje. Eu posso falar de gratidão, eu posso contar a história do leão e do rato, que é uma história para falar sobre isso. Eu posso... e a fábula dura 1 minuto, 2, e ela já traz encantamento. Conta a história do leão e do rato. Essa é muito conhecida, mas eu gosto de contar Já aconteceu de você tá em frente a uma coisa e não vê? Parece que não sei, você tá tão atarantada que você não vê. Você fala assim, nossa, se fosse cobra mordia. Às vezes até uma coisa que você está procurando. Ali aconteceu isso com o rato. O rato vinha correndo, atarantado, não viu que o leão estava na frente dele. E quando ele pensou em parar, não deu tempo. Então o que ele fez? Ele subiu na cabeça do leão, no que ele subiu, o leão acordou. O leão pegou o rato pelo rabo e disse: você me acordou! O rato, na hora, pôs as mãos e disse: perdão. Olha, se o senhor me poupar, eu prometo que um dia eu pago o favor. O leão deu uma gargalhada que até soltou o rabo do rato. Maravilhoso. E aí o rato aproveitou que estava solto, pegou distância e disse assim: a hora que o senhor precisar, eu pago o favor. E o leão pensou: olha o meu tamanho, sou o rei da selva, um bichinho desse me fazer um favor. E dormiu. Quando o leão acordou, bom, era de noite. Ele saiu para caçar e não viu e caiu numa armadilha. E nessa armadilha que o leão caiu, era uma rede. E quanto mais o leão tentava se desvencilhar, mais ele ficava. Então, o leão rugiu. E depois o leão começou a chorar. Quando ele percebeu que ele estava todo encrencado naquela cada rede. vez mais. E num grito de dor, ele deu um rugido tão doloroso e forte que o rato que estava passando de longe ouviu. Chegou perto, reconheceu o leão e começou a roer a corda. Roeu um lado, roeu da outra ponta, roeu no meio, roeu o quarto lugar e já era o suficiente para o leão se soltar. Então o rato pega uma distância segura e diz assim: horas atrás o senhor riu da possibilidade de um ser pequenino como eu lhe fazer um favor. Pois bem, o favor está pago. Gratidão. E seguiu, deixando o leão reflexivo. Você pode medir o valor da gratidão pelo tamanho do benfeitor. Que coisa mais linda! Gente, é demais! Olha, eu fico horas e horas te ouvindo, porque é demais. Você percebe que às vezes a pessoa ela acha que não vai precisar de ninguém. E aí a ajuda vem de onde ela menos espera. Que linda essa história. E às vezes tá tão óbvio, mas para a pessoa não tá. Eu fui uma vez numa empresa, hoje vivo basicamente do trabalho no mundo corporativo. Você faz muitas palestras para empresas. Da forma que eu trabalho hoje, eu vou dentro da empresa para falar de PNL e de storytelling. E levo ferramentas de comunicação e faço ou uma palestra ou um workshop para líderes. Então, hoje, basicamente, 90% do meu trabalho é no mundo corporativo. E, às vezes, você tem aquelas reuniões
que eu chamo que é uma reunião de briefing, para você poder entender o que está acontecendo e fazer da forma mais pontual. Então, eu já tenho o trabalho pronto, mas eu gosto de fazer pressa Sob por ter. medida. Exatamente. Então, eu tenho uma, duas, três reuniões. Aí, numa dessas reuniões, eu cheguei para falar e eu percebi que a pessoa que era do RH estava. E eu falei: toma uma água, um café. Eu quero. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. A pessoa estava um Vamos, pouquinho agitada. vamos. Aí eu falei: veja, eu tenho umas perguntas para te fazer, mas eu posso voltar outro dia. Hoje eu aproveito. Não, vai. Eu pego um dia que você está mais sossegado. Você tem férias para tirar? Ele falou: férias. Eu acho que eu posso sair daqui? O dia que eu sair daqui, isso aqui fecha. Nossa, tem muita Não gente. tem condição. Eu aqui direto. Não, e assim, uma coisa. Olha, eu aqui já é difícil. A hora que eu sair, isso aqui acaba. Aí eu olhei para ele e disse assim: existia um galo que, quando cantava, acordava o sol. Porque o galo era a crença do galo. Porque quando o galo cantava, o sol nascia. Então ele tinha a crença que era ele que acordava o sol. Porque o galo cantava, Eu o amo sol essa nascia. história. Então, ele começou a ficar irritado, porque galo vive e trabalha no meio de galinha, e galinha cacareja, e aquela coisa. Então o galo foi ficando irritado e começou a destratar todo mundo. Porque todo mundo tem responsabilidade, mas a responsabilidade dele era enorme. Era ele que acordava o sol. E os italianos têm um ditado que diz: a mente sofre, o corpo chora. Então um dia, o galo estava tão estressado e cansado que ele pela primeira vez perdeu a hora. E quando o galo acordou, o sol já tinha nascido. E nessa hora ele se deu conta que ele não era tão importante quanto ele pensava. Nossa. Com ou sem ele, o sol se levantava. A decepção, a frustração tomou conta do galo, da cabeça até a sua pata. Mas isso durou poucos segundos, porque a sensação que veio em seguida foi de alívio. Com ou sem ele, o sol se levantava. Ele não tinha essa responsabilidade. Que ele achava que ele tinha. As galinhas até hoje se lembram desse dia, porque foi depois desse dia que o galo passou a ser um bicho muito melhor para se viver, para se conviver. Ele era mais leve, ria mais. Com ou sem ele, o sol se levantava. Ele não tinha essa responsabilidade. Quer dizer, às vezes, teve um dia que... Bom, mas aí ele atualizou o LinkedIn. E aí é outra história. Você é muito maravilhoso. Agora, uma pergunta que não pode calar, que não quer calar. Você contando essa história para este homem que estava nesse grau de agitação, qual foi a reação dele? Então, mas aí eu lembrei agora da história que você conta no show, que é Bárbara. Você contou a história, o protagonista da história estava lá, riu e não se tocou que era com ele. Foi a mesma coisa. Ele disse, falou assim, Maravilhoso. esse galo, né? Ele não se ligou que era com ele. Que A equipe coisa. toda que ouviu só se olhava. Então, muitas vezes, isso também é programação neurolinguística, né? O mapa não é território. Aquilo que é óbvio para você... Talvez te não causa- seja óbvio para o outro. Exato. Agora, Lê, eu vou falar uma coisa. Eu fico pensando assim na PNL, eu aprendi tantas coisas, tudo isso que você está falando, mas uma coisa que mudou muito, muito em mim, a minha vida, foi o verbo acompanhar. Porque a PNL que me ensinou a acompanhar as pessoas. Porque eu tinha uma tendência muito grande de, não, mas isso aqui não é assim, já rebater, já querer ter a minha razão. E a PNL, a programação neurolinguística, te ensina a acompanhar. Você querer entender, assim, e é muito legal, a pessoa se sente muito bem quando você fala assim, Ale, mas quando você fala isso, o que que você quer dizer? Me fala um pouco mais, eu queria entender um pouco mais esse seu lado, essa sua posição. Eu não tinha muito isso. Eu não tinha, talvez, essa generosidade. Ou eu tinha, mas ela estava apagada dentro de mim, e com a PNL Sim. eu consegui. Mas me fala um pouquinho mais, me conta um pouco mais sobre isso. Eu gostaria de entender esse seu lado, esse seu ponto de vista.
É muito legal isso, né? Quando Muito você tem importante. rapport, Rapport. é maravilhoso, porque aquela pessoa ela tem um mapa. Então, quando você usa uma frase de acordo. Sabe quando a pessoa te diz um negócio que você fala, dá licença, em vez de você fizer isso, você para, olha no olho da pessoa e diz assim: algumas pessoas pensam dessa forma. Você não precisa concordar com ela. Às vezes ela está falando isso para te provocar. Se é um assunto que te interessa, você fala assim: como especificamente você imagina isso? Ou me fala um pouco mais sobre isso. Quando a pessoa diz algo, muitas vezes para te provocar, e você usa uma frase de acolhimento, mas você tem que prestar atenção no seu não verbal. Tem que ser muito legítimo. Se a pessoa diz algo que você não concorda e você não quer brigar com a pessoa, olha no olho dela, procura acompanhar o gesto e diz assim: respeito. Um respeito dito de forma compreendo. Um compreendo muda tudo. Quando eu vou para o embate, eu vou pressupor que vai ter um vencedor e não vai ser bom. É isso. Quando eu acompanho, às vezes você surpreende a pessoa que estava preparada para. Uma guerra. Exato. E você Ela não queria quer. brigar. Eu adoro. Quando não quer, dois não brigam, né? Você diz, eu compreendo. Eu amo em PNL os canais representacionais, visual, auditivo e sinestésico. Amo. Se a pessoa é muito visual, ela vai querer ver, ela quer detalhes. Se você é mais auditivo, você não vai dar tanto valor para isso. Não briga. Entende o outro. Se a pessoa é muito sinestésica, ela vai ter. Toca, né? Exato! Você faz isso no teu show, porque você canta pro auditivo, você tem um óculos, você tem um jeito, Liza Minnelli, de usar, de brincar com chapéu, de fazer, você traz pro visual, com as imagens que você conta, e você vai pro toque, pro aconchego, que você vai ali pertinho, você fala no coração. Então, por isso que é uma showwoman, fica completo, porque você tem visual, auditivo e sinestésico. A PNL faz com que a gente entenda melhor o outro. E entendendo melhor o outro, a gente está dando o primeiro passo para compreender melhor a nós mesmos. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar o meu jeito. Isso é lindo. E eu mudando o meu jeito. Tudo vai se transformar. E é bom trabalhar. A Suzy, que eu sou apaixonado. Suzy! Beijo, Suzy! Beijos! A gente ama a Suzy. Nossa, e ela é completamente diferente. Quando eu vou dar um curso com a Suzy, é um aprendizado para mim, porque ela vai fazer coisas de um jeito que eu jamais faria. E o inverso também. Ela sabe disso. Então a gente se completa. Isso é lindo. É lindo. É lindo quando Não, vocês dois dando aula juntos, é um negócio, é fantástico. Que dupla, né? Isso. Agora, pegando o gancho que você falou do coração, Ale, você me dava aula, eu já era fascinada pelo teu jeito, pela tua forma de ensinar. Você sabe o quanto eu me interessei de verdade, o quanto eu mergulhei nesse curso que eu fiz com vocês. Mas realmente no dia que eu tive o contato com a sua história de vida, com esse projeto, com essa ação do coração, tudo aquilo que eu já amava se reforçou ainda mais, tudo aquilo que eu já amava em você. É como se fosse assim o selo de certificação daquilo que eu já senti em relação a você. Eu fiquei muito impactada quando você contou a sua história. E eu gostaria de te pedir para contar a sua história que resultou na ação do coração. Isso tudo que vocês estão vendo aqui, esse bando de coração, ele vai explicar o porquê tem esse outro livro maravilhoso. Mas assim, foi muito forte o dia que você teve a oportunidade de nos contar. Os alunos todos ficaram muito impactados. E foi a cereja do bolo. Você é uma pessoa muito, muito, muito diferenciada, muito especial.
E eu fiquei muito tocada, e mobilizada com a ação do coração. Eu queria que você contasse a sua história. Conto, com o maior prazer. E obrigado pela oportunidade de falar. Eu trouxe este livro. Este livro é um presente para você. Nossa, que maravilha! A história começa com o meu irmão. E todo mundo que está assistindo esse programa e que você vai indicar para outras pessoas verem, numa família, um irmão é muito diferente do outro, né? E o meu irmão era muito mais auditivo, direto, objetivo. O meu irmão era um extraordinário administrador. Meu irmão tinha uma capacidade, eu sempre fui exagerado. E na companhia de teatro que o meu irmão fundou, eu era o criativo e ele, apesar de ser excelente ator, era o administrativo. Então eu falava, Eduardo, a próxima peça de teatro vai ter uma cachoeira. Ele falava assim, só tem budget por riacho. Nós vamos fazer um arco-íris, uma luz azul. Xande, ele me chamava de Xande. Menos é mais. E graças a essa capacidade dele, nós literalmente conhecemos as principais cidades do mundo. Eu vou deixar até aqui perto para vocês verem ele viajando o mundo. Que coisa linda. E na última viagem que a gente fez, nós fomos para o leste europeu. E no leste E europeu, viajavam só vocês dois? nós dois. E era demais, assim, porque eu sempre, nos museus, com as histórias, e ele querendo. Bom, ele fazia os roteiros, era. E na última viagem a gente foi para Polônia, campo de concentração em Auschwitz, fizemos República Tcheca, Praga, fomos para a Áustria, fomos para a Alemanha, terminamos na Hungria. E lá, em Budapeste, tinha uma praça cheia de corações. Gente, olha que coisa maravilhosa. Tá conseguindo pegar bem? Era uma ação que uma ONG húngara estava fazendo para falar pouquinho mais pra da cá, saúde assim. do coração. Aqui, ó. Mais pra cá um pouquinho. Sim, segura aí desse lado. Olha, Meu olha, irmão. olha isso. Isso aqui é na Hungria. Meu irmão encantado. E ele Com era tanto de vaidoso. coração. Eram corações de tecido. Isso que uma ONG húngara estava fazendo para falar sobre a saúde do coração. Olha. Aí meu irmão, ele era muito vaidoso, ele pediu para eu bater uma foto mais de perto. Em 2010, os celulares não tiravam fotos como hoje. Então eu peguei uma câmera Yashica e bati essa foto. Gente, como o seu irmão era lindo, olha. E ele disse assim, Xande, o meu coração eu já escolhi. Tu não vai escolher o teu? E ele escolheu esse coração. Esse coração. E eu, hoje, vocês estão me vendo, eu sou exagerado, mas naquela época eu era muito mais. Eu disse, Eduardo, vamos levar um saco pro Brasil, a gente dá de lembrancinha. Meu irmão disse, a gente está na Europa, pega só um. Muito bom. E ele todo Você é Armani. superlativo. E ele assim, pega só um, é um pra você e um pra mim. E eu já assim, a gente gift Brasília, e fui pegando os corações, pondo num pacotinho. Eu falei, a gente leva para dar de lembrancinha. Meu irmão todo Armani e eu todo 25 de março. Aí ele, quando a gente chegar no Brasil, Xande, a gente se inspira para fazer algo assim. Que coisa linda. E no avião de volta ele disse, tudo na viagem foi lindo. Mas aquela praça com corações a gente não pode esquecer. Quando a gente chegar no Brasil, a gente precisa fazer algo assim. E um ano depois, aos 38 anos, ele faleceu do coração. Meu Deus. E Paula, e todo mundo que está assistindo esse programa, que passou pela pandemia, conhece de perto a dor de perder alguém que a gente ama. Sabe que é fora da ordem natural das coisas a mãe enterrar o filho. 38 anos. Então, eu também vou falar a verdade para vocês. A minha vontade foi fechar a companhia de teatro. Eu não tinha essa capacidade que ele tinha de administração. Mas se eu tivesse morrido, ele não ia fazer isso. Então eu tive uma ideia de manter vivo o nome dele, fundando uma ONG. Eu ia continuar com a companhia de teatro, ele era um ator extraordinário, e ia, através do trabalho
na ONG, ele era um ator espetacular. Olha, gente, que livro maravilhoso. Eu tô emocionada que eu vou ganhar esse livro. É lindo. E aí eu falei, vamos fundar a Associação Eduardo Furquini, que tem um lema, que é o nosso lema até hoje, que é Viva com arte o dia de hoje. Que coisa maravilhosa. Hoje é o dia de dizer obrigado. Hoje é o dia de dizer eu te amo. Amanhã, amanhã é uma possibilidade, amanhã é futuro. Hoje é o presente. Então hoje é o dia. Ó, meu irmão partiu desse mundo dia 2 de agosto. No dia, eu poucas vezes conto essa passagem. No dia 1º de agosto era aniversário, é aniversário da minha irmã mais velha. E na família sempre tem uma pessoa que puxa o parabéns. Na nossa era eu que puxava o parabéns sempre. Naquele 1 de agosto de 2011, eu me atrapalhei todo, me atrasei, passei numa livraria, comprei para minha irmã mais velha uma biografia do David Bowie, que ela adora. Quando eu estava no caixa, mandei embrulhar para presente e tinha um livro da Danusa Leão de malas prontas para falar de viagem. Aí eu falei, eu vou levar isso aqui para o meu irmão. Meu irmão adora viajar. A moça falou, embrulha para presente. Eu falei, não precisa. Só isso aqui que eu já estou atrasado. Fui para casa, eu moro no 2º andar. Pus o carro na garagem, peguei a sacola com o presente embrulhado bonito. Entrei no elevador e me lembrei que eu esqueci do livro dele. Aí eu falei, eu dou amanhã. Não é aniversário dele, amanhã eu dou. Dei o livro para minha irmã e eles já tinham cantado parabéns. Pela primeira vez, meu irmão tinha puxado parabéns. No dia seguinte, dia 2 de agosto, eu voltei para casa. Meu irmão já tinha ido para a casa do pai. Ele já estava de malas prontas. E o livro ficou no banco de trás do meu carro semanas. Não por remorso, porque a gente sempre se presenteava o ano todo, então. Mas ficou para me lembrar que eu não tenho o dia de amanhã. Muito forte isso. Então, se você tem algo para dar para a pessoa, é hoje. A sua mãe veio aqui com o pai, hoje veio ao estúdio. É verdade, eu falei para eles, entrem, quero ter uma foto com vocês no meu estúdio. É hoje. É hoje. O dia é hoje. Hoje você que está vendo, liga para uma pessoa para pedir desculpa. Hoje, não, tem gente que vai falar, vou esperar a Páscoa. Mas isso que você está falando me emociona profundamente e faz muito sentido para mim. Porque às vezes as pessoas me perguntam como você faz tanta coisa? Eu falo assim, eu simplesmente faço inteira. O dia de hoje. Eu Você tô vive aqui, o eu tô dia. agora. Eu tenho que dar o meu melhor aqui. Eu tenho que fazer tudo que eu puder aqui nesse momento. Agora. Porque eu não sei o que vai ser daqui a pouco, amanhã. Eu não sei. E a gente nunca sabe. Mas que forte isso. E daí você. E me fala uma coisa. O que você fez com esse livro? Aí eu guardo, eu tenho ele até hoje, para me lembrar. Porque às vezes, com a melhor das intenções, a gente sabe e esquece, começa a fazer planos A de gente mais para o futuro. procrastina. Exato. Ou então fica preso no passado, falando, se eu tivesse, já foi. É hoje. E quando eu fundei a ONG, a ideia inicial foi para formar contadores de história. Porque o meu irmão, ele adorava quando eu contava história. Porque como ele era da síntese, ele falava, Xande, é ótimo, não precisa de cenário. Você começa a contar, as pessoas imaginam tudo. É maravilhoso. E eu mesmo assim levava máquina de fumaça, levava folha seca, tecido, ele falou, não precisa de nada. Só você contar. E aí eu falei, vou montar. Então, Aí você montou a associação. e o curso, o primeiro curso, foi de contar histórias nas creches, nos Que hospitais. coisa linda. E aí, no dia 19 de março, porque ele nasceu 19 de março, partiu dia 2 de agosto. No dia 19 de março do ano seguinte, a gente já tinha a ONG com toda a papelada que precisa ter, ata, diretoria, curso formado e uma turma atuando em creches. E aí, quando faltava 3 meses para 2 de agosto, que eu falei para vocês que foi a partida dele, a minha mãe falou assim, quando fizer 1 ano do teu irmão, vamos fazer uma missa linda, diferente.
Aí eu lembrei da foto. Aí eu falei, já sei. Antes da missa, a gente pode pôr um tapetinho na praça. A gente pede para as pessoas antes fazerem um coração desejando bem para quem ela não conhece. Porque veja, se eu faço o coração, e dá trabalho fazer o coração, e eu vou dar o coração para minha mãe, é esperado. Se eu vou dar o coração para Paula, ela está abrindo portas para mim. Se eu vou dar para Adriana, ela é maravilhosa. Mas se eu faço o coração, eu vou pensando, tomara que a pessoa que pega esse coração saiba perdoar. Tomara que a pessoa que pega esse coração tenha uma boa família, tenha saúde. Eu desejo bem para quem eu não Nossa, é conheço. muito lindo. E quando está pronto o coração, eu tenho desprendimento de doar sem saber quem vai E a pegar. pessoa vai pegar aquilo que ela precisa. É uma ação do coração. Dia 2 de agosto, a praça em Santos tinha Um ano depois. um ano uma multidão. Ai, assim. gente, olha que coisa mais maravilhosa. Essa foto que é a capa do livro é uma foto tirada de helicóptero. Você tá brincando? Era isso? A missa do dia 2 de agosto de um ano depois? Exato. Eu achei que isso era de agora. Não! Tinha mais de 60 mil corações no dia. Olha aí. Gente, olha que coisa maravilhosa. Que emoção. E essa multidão Que foi emoção. porque as pessoas são boas. As pessoas elas só querem ter uma chance de fazer o bem e elas precisam sim. E essa ação acontece boa todo história. 2 de agosto? Virou uma lei. Todo dia 2 de agosto em Santos é dia da ação do coração. Olha que coisa Esse já é o linda. seu, você já pegou esse seu. Ai, meu segundo, eu tenho um outro que ele me deu. Esse coração me tocou hoje, eu gostei demais. Achei que Seu? combina comigo. Esse seu? Ale, eu tive a honra de receber um convite, né? E eu estarei Dia 19 de março, que é o dia do lançamento do na tema semana da que ação. vem, né? Eu estarei. O programa vai ao ar agora dia 12. Dia 19, eu estarei no lançamento da Ação do Coração e eu vou cantar uma música. E eu quero estar com vocês. Eu acho uma coisa tão maravilhosa. Coração é um símbolo muito, muito forte. E as pessoas podem todas irem. Todas irem. E elas podem fazer corações de tecidos, elas podem doar alimentos, agasalhos e brinquedos. Hoje, são mais de 300 toneladas de alimentos. Hoje, a gente está em 9 pontos no Brasil, 8 estados, mais do Distrito Federal. Maravilhoso. Hoje, a ação vai em comunidades para entregar livros, entregar comida, brinquedos, mas principalmente corações. Que coisa mais linda. Porque o maior problema do mundo hoje não é falta de comida, porque tem comida para todo mundo. Falta de amor. Se eu tiver amor, eu distribuo mais. Se eu tiver amor, eu não vou deixar uma criança sem brinquedo. Se o meu filho não brinca mais, já cresceu, eu vou dar. Se eu tiver amor, ninguém vai padecer de frio na Eu vou porta dar da minhas minha casa. roupas. Eu tenho aqui, olha, e quando você doa, multiplica. Para quem Maravilhoso. doa, nunca falta. Então, dia 19, dia de São José, que é o dia data de Dia nascimento 19 do de Eduardo, março, a gente agora, lança a campanha. lança a campanha. Dia 2 de agosto vai ter a grande. realização. Ele junta todos os líderes de várias religiões. 21 religiões participam. Olha a ação do coração nos países que está. Então você tem a ação do coração em hebraico, em japonês. Inglês, francês, É lindo. Em Lingala, que é a língua que fala Lingala, na África. árabe. Gente, é muito maravilhoso esse trabalho. É Você muito maravilhoso. Une com amor, né? A gente tem a Que coisa parceria com a linda. Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas. Não tem partido, porque a palavra partido já está dizendo partiu. A gente acredita no amor. Então, não briga com ninguém por causa de partido. Não briga com ninguém por causa de religião. Muitas vezes a lindo. religião é o caminho mais distante para se chegar a Deus. Vamos falar de espiritualidade. Deus quer todo mundo vivendo bem. Deus quer todo mundo de coração. Santo Antônio dizia que uma pessoa que está fazendo bem está em processo de oração. Eu gosto de rezar, eu vinha rezando no caminho. Que lindo. Então eu peço que Deus me dê intuição, que eu possa tocar o coração, que o programa seja abençoado. Mas a melhor oração é aquela que você faz ajudando alguém. Então reze, é muito importante. Mas faça também da sua doação um ato de oração.
Que lindo. Venha participar da ação. Assista a Paula, dia 19, vai ser lindo. E doe. Doe, a gente Quem vai doa fazer. sempre ganha. Eu vou me comprometer com você. E quando eu falo da boca para fora, eu tô neste ano bastante comprometida com o Instituto Velho Amigo. Estou fazendo 25 shows para eles. Olha, Mas hoje eu fiz o segundo e eu vou fazer mais 23. que legal. Mas eu vou apoiar essa causa. A gente vai buscar alimento, a gente vai buscar cobertor, brinquedo, tudo. E eu quero dizer que o Alexandre Camilo também faz um curso de storytelling, que é maravilhoso. Esse curso também vai acontecer agora, dias 23 e 24, no Hotel Marriott, na Vila Nova Conceição. Falei certinho, né? É isso, mano. Orna, é tão chique. E eu Combina. tô ajustando a minha agenda, eu vou fazer esse curso, eu quero fazer esse curso, já faz tempo que eu quero fazer esse curso. Eu gosto, tudo é bem elaborado, tudo é fofo, tem QR Code, é uma coisa linda, ele é todo caprichoso. Eu quero te trazer mais vezes aqui. Ai, vem Eu com acho que a tantas gente histórias. pode fazer muitas coisas, a gente vai fazer muitas coisas juntos, a gente vai começar a desenvolver também um trabalho para empresas, né? Que a gente Isso. conversou sobre isso. Uma mulher. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. A gente está gravando A o gente está programa gravando no Dia hoje. Internacional da Mulher. Então, você tem uma mulher que é empoderada, como a Paula, porque é mesmo. E esse H aquela história. Esse H é o sopro de Abrão. Abrão era Abrão, aí virou Abraão. Eu era Paula e virei Paula. É isso. E o H é forte mesmo. Mas eu quero te agradecer muito. Você é muito especial. Eu tô emocionada, eu tô me sentindo muito grata. E muito, muito, muito abençoada. Eu sou muito abençoada por ter tido um professor como você para me ensinar a programação neurolinguística, como a Suzy. E eu vou fazer esse curso de storytelling e eu tenho certeza que nós vamos para muitos e muitos e muitos lugares. Você é daquelas pessoas. Eu gosto que a Zizi Posse fala que você é o tipo de pessoa, 4 suítes com vista para o mar. Eu adoro isso. Ela fala assim, os meus músicos são 4 suítes com vista para o mar. E eu peguei isso da Zizi Posse. Eu acho tão linda essa metáfora dela, né? O Alexandre é 4 suítes com vista para o mar. Eu quero agradecer do fundo do meu coração os meus apoiadores deste programa. Eu tenho apoiadores muito, muito especiais. A Gloss Agência, onde eu faço as minhas fotos. Aliás, estou precisando de fazer novas fotos, porque meu cabelo cresceu agora. A Casa Cascais, que é um complexo na 9 de julho, que tem bar, restaurante, academia, e é um lugar muito lindo. A gente tem que um dia combinar de ir lá, é muito bacana mesmo. A F2, que sempre me veste nos eventos, no programa. A Malou, que é a confeitaria da minha irmã. Nossa, Maravilhosa. Não, eu vi no aniversário da Lili, é coisa séria. É coisa séria. Não, E ela apresentei os meus convidados com uma delícia da Malou. Então você vai ganhar esse presente. Eu nem vou falar, não precisava. Eu não vou falar porque. Porque precisava, né? Numa sexta-feira precisava. Nossa, é demais, viu? Gente, é muito bom. É muito. É feito com amor. É feito com muito amor, gente. Muito, muito amor. E eu, como Deus faz infinitamente mais, você, olha, até esse coração eu ganhei o livro. Nossa, sou muito feliz. Eu quero que você leve para a tua irmã, para a Malu. E Deus faz infinitamente mais. Eu tenho um outro apoiador que não está na tela, mas está no nosso coração. Ele está no meu mais alto grau de gratidão, que é o Roberto Rabelo. E o Roberto Rabelo, florista, ele presenteia os meus convidados com flores. Nossa! Você recebe essas flores lindas do Rabelo que você vai levar para Santos. Eu coloco aqui para a gente deixar bem maravilhoso. E leva um coração para o Roberto, por favor. Que lindo. Nossa, por favor. Olha, Roberto tem um para Adriana, um para Malou, tem um para a Malou é da Luísa. Esse menino que olha, ele é um coração que está aqui na mesa cortando, fazendo as coisas, sabe? Ele entrou no lugar da Aninha Harry Potter. Eu não vou ficar fingindo coisa. Eu esqueci o seu nome.
Samuel, olha, falamos juntos. Olha, Samuel é profeta, né? não, mas é Ele é muito querido. muito. Não, e ele está ali a todo momento, numa atenção, num amor no trabalho Sim, dele. esse Pocket é um estúdio maravilhoso, você viu? É tudo Não. gostoso aqui, tudo maravilhoso. O Samuel também vai poder ter um coração, né? Não, Samuel, com certeza. Não, você leva com todo prazer. A Adriana, o Caio veio hoje, o Caio é o meu Gustavo, né? Eu tenho o Gustavo, o Gustavito, que eu Você leva um amo. coração pro Gustavo. por Eu favor. chamo ele de Gustavito, de Gus. E o Gustavo trabalha comigo todo dia lá na clínica. Então ele está o tempo inteiro comigo. Ele fica preocupadíssimo comigo. E eu descobri que ele tem 20 anos, então eu podia ser mãe dele. Né? E tem uma história muito maravilhosa que eu conto sempre, que é o seguinte: a mãe do Gustavo também trabalha comigo, foi depois, e ela chama Paula. E o Gustavo tem uma tatuagem aqui, Paula. Então as pessoas acham que é porque ele é meu fã. Mas não é, porque a mãe dele chama Paula. Mas eu me sinto uma segunda mãe. Sim. E como eu não tenho filho, eu falo assim: Gustavo, a gente tem um combinado. Você vai trabalhar comigo e assim, quando eu for velhinha, você me leva pro médico. Você é meu filho adotivo, combinado? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Olha, eu quero te entregar o livro. Muito obrigada. Eu Você recebo já com faz todo o amor. parte da Olha, nossa que história. coisa linda. Dia 19. Dia 19 eu estarei lá e vocês vão ver. Leva a Adriana, leva o A Adriana Gustavo. estará lá, vou falar pro Gustavo Samuel também. está convidado, viu, Samuel Samuel? tá convidado. É verdade, é verdade. É lindo, lindo, lindo. E assim, o bem atrai o bem, é uma corrente. Amém. É uma É corrente. isso. Você vai, a gente vai nos hospitais e assim, um dia uma moça falou assim: depois que a minha filha recebeu o coração, ela melhorou. Você Tenho acredita certeza. nisso? Eu falei, mas eu acredito, porque foi tanta energia boa. Aquilo vira um símbolo para ela, as pessoas vibrando. E dentro da oncologia, você tem pessoas que, apesar de estarem em quimioterapia, estão fazendo corações. Então, mesmo uma pessoa que muitas vezes está desenganada, ela pode ainda desejar o bem. Ela quer deixar uma história, ela quer deixar corações. Então é coisa muito, linda. muito forte. Muito forte. Eu quero te agradeço por estar aqui, por estar levando tantas coisas Eu bonitas também, no coração. Muito obrigado. Muita coisa Quero boa. voltar, viu? Tem tanta história. Ai, a gente tem viu? tanta história, mas você vai voltar. A gente vai falar do nosso trabalho, a gente vai falar de você me dirigir nos shows dos Dos 25 25 anos. Aguarde. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E até o próximo programa. Alê, love you. Olha, não, e assim, ó, compartilha. Gente, precisa compartilhar notícia boa. Olha, presta atenção. Tem gente que fica mandando link do assalto, link da enchente. Pelo isso. amor de Deus, manda o link do programa da Paula. É uma notícia boa. Olha, houve uma história aqui. isso. Vi o programa e lembrei de você. Sabe essas coisas? Faz isso. É isso. Você é a cara daquilo que você compartilha. Amém. Então toma cuidado. É isso. Manda coisa boa, boa. Manda coisa boa. Energia positiva. Já se inscreve no canal, toca o sino. Porque é algo Liga bom. nas redes. Ah, como que você tá? Nas redes Alexandre sociais? Camilo Palestrante. Alexandre Camilo E Palestrante. Ação do Coração no Instagram, no Face, no YouTube. Entra lá. Tem um médico que comprou o livro, aí ele falou assim: me vê mais um. Eu falei, isso aqui vem em nome de quem? Não. Quero deixar na clínica. Tanta gente chega reclamando, tem que ver as coisas boas. Ai, que lindo. Eu falei, é isso. É isso. Então compartilhe a notícia boa, Maravilhoso. compartilhe o programa da Paula. Maravilhoso. Um beijo pra vocês, gente. Até o próximo programa. Tchau.